Vamos dar início, aos nossos estudos da tarde, mas antes vamos fazer aquela propaganda de sempre do Clube do Livro Espírita Padrinhos do Dr. Inácio Ferreira, porque nós estamos precisando mais do que nunca divulgar a doutrina espírita. E você se tornando sócio do clube Padrinhos do Dr. Inácio Ferreira, nome que foi dado pela editora LEP, você vai se receber todo mês um livro em casa. Um livro novo, em casa, sem despesas dos correios, não é? Porque a importância do sócio colaborador, a mensalidade já inclui as tarifas postais. Neste mês nós estamos distribuindo o livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, da psicografia de Chico Xavier. Um livro lindíssimo, que nós consideramos como sendo o livro precursor das obras de André Luiz. Distribuiremos também, claro, livros da LEP, livros da Didier, livros do Dr. Inácio, livros do irmão José, Dr. Odilon Fernandes, livros da Domingas, do Paulino Garcia, do Formiga, mas também distribuiremos livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Chico Xavier, que para nós é a reencarnação, foi a reencarnação de Allan Kardec, e cuja obra continua sendo e será sempre um desdobramento da codificação espírita. Nós respeitamos as opiniões em contrário, mas nos consideramos no direito de manifestar a nossa opinião. Não contestamos quem pensa de modo diferente, mas também não aceitamos contestação. A nossa maneira de pensar. Clube do Livro Espírita, Padrinhos do Dr. Inácio Ferreira. Conforme nós falamos na semana passada, hoje nós vamos retomar o estudo de alguns temas que estão aqui em O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns foi o segundo, na ordem, foi o segundo do Pentateuco. Primeiro, o Livro dos Espíritos e depois, logo em seguida, Kardec lançou o Livro dos Médiuns. Um livro extraordinário, porque veio, como nos fala Dr. Odilon Fernandes, veio dar cidadania à mediunidade. Porque até então não se sabia como acontecia esse intercâmbio entre os dois planos da vida. Aliás, intercâmbio que sempre existiu. Chico dizia e disse no programa Pinga Fogo que a Bíblia é um livro de mediunidade, de capa a capa. É um livro de mediunidade. Nós vamos nos deparar com N fenômenos mediúnicos, os mais diversos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E toda religião existente sobre a Terra é mediúnica. Contestar a mediunidade é contestar a própria fé religiosa. Os santos da Igreja Católica, quase todos eles eram médiuns. Eram videntes, clarividentes, clareaudientes, psicógrafos, médiuns de desdobramento, médiuns que saíam do corpo, iam ao mundo espiritual, médiuns de cura, médiuns de materialização, médiuns de efeitos físicos. Como exemplo maior, vamos citar agora Vianney, cura dar.
Vianney, ele é considerado, inclusive, patrono da vocação sacerdotal. Vianney Curadat, um médium extraordinário. Inclusive, irmão José, por nosso intermédio, escreveu uma obra sobre Vianney, uma obra que consideramos muito bonita sobre a vida de Vianney. A mediunidade, portanto, está em toda parte, no mundo todo. Vejamos bem como nos fala irmão José, doutor Inácio. A oração é um ato mediúnico, porque quando nós nos colocamos em oração, nós estamos procurando comunicação com o plano espiritual. Oramos, os que são católicos, aos santos. Aos espíritas, oramos aos benfeitores espirituais. Oramos a Deus, oramos a Jesus, oramos a Nossa Senhora, a Maria de Nazaré. E nós vamos começar a ver hoje, no capítulo 17 de O Livro dos Médiuns, Formação dos Médiuns. Aqui neste capítulo, Allan Kardec estuda, resumidamente, desenvolvimento da mediunidade, mudança de escrita, perda e suspensão da mediunidade. Agora, precisamos entender que a época da codificação, Kardec não tinha como esgotar o assunto. Aliás, os temas da doutrina espírita são temas inesgotáveis, porquanto são temas que dizem respeito à ciência, à filosofia e à religião. Depois, com o advento de Chico Xavier, nós tivemos obras sobre mediunidade, obras extraordinárias. Nós citaríamos aqui de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Citaríamos de Emmanuel o livro Ser Médium. Citaríamos também, aliás, Seara dos Médiuns. E citaríamos também de Emmanuel o livro intitulado Emmanuel. Com este título, Emmanuel. Até vamos solicitar ao Clube do Livro Espírita que entre em contato para nós vermos a possibilidade, em algum mês do segundo semestre, distribuirmos esta obra. E ela trata de vários assuntos científicos, filosóficos, religiosos, trata com uma beleza ímpar, com uma beleza que só Emmanuel é capaz de tratar. Aqui, no capítulo 17 de O Livro dos Médiuns, Desenvolvimento da Mediunidade, Kardec começa dizendo: ocupar-nos-emos especialmente aqui dos médiuns escreventes. Por quê? Dos médiuns escreventes ou dos médiuns psicógrafos? Porque a sua época era a mediunidade que se encontrava mais generalizada. Foi a faculdade mediúnica que ensejou que os livros fossem escritos, porquanto os livros do Pentateuco, as comunicações, elas vieram principalmente através da psicografia mecânica, da semimecânica, da psicografia chamada consciente,
A psicografia mecânica é a considerada inconsciente. A semi-mecânica é aquela em que o médium tem alguma consciência. Ele não tem consciência do que vai ser escrito. Ele tem consciência do que vai sendo escrito, à medida que vai sendo escrito. E o médium consciente? O médium consciente é aquele que trabalha, vamos dizer assim, em regime de parceria mais consciente com o mundo espiritual. Ele guarda plena consciência do fenômeno. Embora, no momento do transe, ele possa ter alguns lapsos de inconsciência, mas, durante a maior parte do tempo do transe, ele é consciente, o que não invalida absolutamente a faculdade mediúnica. A faculdade mediúnica não é valorizada por ser inconsciente, ou semiconsciente, ou consciente. A mediunidade, ela é valorizada pelo que ela produz. O fruto é conhecido, ou a árvore é conhecida pelos frutos, pelos seus frutos, como nos fala Jesus. E o que verdadeiramente importa no intercâmbio mediúnico é o conteúdo, é a essência, é o conteúdo. Vejamos, às vezes nós adquirimos algum produto e o vasilhame é muito bonito, mas o conteúdo deixa a desejar. Mas às vezes adquirimos algum produto que o vasilhame não está à altura do conteúdo, mas o conteúdo é muito bom, o conteúdo é extraordinário. Então, por que, disse Kardec, ocupar-nos-emos especialmente aqui dos médiuns escreventes? Porque é o gênero de mediunidade mais espalhado. E, além disso, porque, ao mesmo tempo, é o mais simples, o mais cômodo, o que dá os resultados mais satisfatórios e mais completos. É também aquele que todo mundo ambiciona. Realmente, não é? Quase todos os médiuns, eles ambicionam. Não sabemos o motivo. Quase todos os médiuns ambicionam a mediunidade psicográfica. E algumas outras faculdades mediúnicas vão sendo colocadas de lado. Talvez tenha a ver com a possibilidade psíquica do médium, mas também pode ter muito a ver com a sua vaidade, com o seu personalismo, porque ele quer ver o seu nome ao lado do nome do Espírito comunicante em uma página, no jornal, ou na internet, ou em um livro. E as demais faculdades mediúnicas vão sendo postas de lado, sendo que elas prestam relevantes serviços à causa. São os médiuns passistas, os chamados médiuns curadores, que são os verdadeiros médiuns curadores, porque também hoje em dia temos que tomar muito cuidado com essa denominação, médium curador. Todo médium, ele tem essa possibilidade de curar, porque não é o médium que cura. São os espíritos que atuam através dele. O médium passista é um médium curador.
E às vezes nós achamos que o médium curador é somente aquele que receita, é somente o receitista, ou é somente aquele que intervém diretamente no corpo das pessoas com instrumentos cortantes. A mediunidade curadora ficou muito popularizada no Brasil a partir do médium Zé Arigó, em Congonhas do Campo. O médium Zé Arigó, ele foi um fenômeno à parte. Ele foi um fenômeno que foi estudado por cientistas, inclusive por cientistas de outros países, que chegaram a escrever trabalhos importantes sobre as suas faculdades mediúnicas, né? Um médium da faca enferrujada ou do canivete enferrujado, né? Porque ele atendia milhares e milhares de pessoas. Mas médium igual o Zé Arigó, nós ainda não tivemos assim notícia que no Brasil tivesse surgido outro. No entanto, muitos centros espíritas, às vezes, com o propósito de atrair frequentadores e de demonstrar prestígio diante do movimento espírita, instituem os chamados trabalhos de cura. Mas o trabalho de cura é o trabalho de passe. O passe magnético, o passe mediúnico, transmitido quando o médium está preparado, porque existem muitos médiums que não se preparam convenientemente para a transmissão do passe. Quando o médium se prepara de maneira conveniente, quando a casa possui algum equilíbrio e retaguarda espiritual, a cura acontece. A intervenção espiritual ocorre, acontece. Não há necessidade alguma de que se enfileirem marcas ou que o médium possa se vestir de branco ou de verde ou de azul. Não há necessidade alguma. Essas providências, às vezes, esses detalhes, às vezes, eles são utilizados em algumas casas espíritas apenas assim no sentido de recolhimento, no sentido de que as pessoas possam se entregar a um maior recolhimento quando acendem uma luz verde ou uma luz azul. Mas, infelizmente, nós temos aí muitos médiuns que se auto-intitulam de médiuns de cura. Eu já tive a oportunidade de conversar com muitos médiuns em Uberaba e fora de Uberaba. E às vezes nós percebíamos que o médium estava claramente exaltado. Ele estava claramente exaltado porque ele dizia: eu curo, eu curei, eu curo, eu curei. Ultimamente nós tivemos aí um escândalo muito grande envolvendo um médium no estado de Goiás, que não era médium espírita, pelo menos ele não se comportava como espírita. Se ele se dizia espírita, ele não se comportava como espírita cristão. Um escândalo envolvendo esse médium, que chegou até a ser visitado por figuras ilustres, por políticos, etc., etc., e que hoje, infelizmente,
está de trás das grades. Será que ele beneficiou? Não, ele não beneficiou ninguém. Mas através dele, sim, os espíritos podem ter beneficiado. Aqueles que os procuravam e aqueles que o procuravam com fé, o procuravam com amor. Às vezes tinham... É como Jesus, por exemplo, né? O exemplo maior, Jesus Cristo. Jesus nunca falava que curava. A tua fé te salvou. Está claro no Evangelho, em várias passagens. Claro no Evangelho, em várias passagens. A tua fé te salvou. Com o cego de Jericó e com tantos outros paralíticos e com tantos outros doentes, a mulher hemorroíça, aquela mulher que vertia sangue há 12 anos e que já tinha gasto tudo que tinha com os médicos da época e não conseguia se curar. Ela se aproxima de Jesus praticamente rastejando e toca na túnica de Jesus. E ela é curada instantaneamente. Então Jesus fala, a tua fé te curou. Então, nós, às vezes, nos fazemos a pergunta, por que esses médiuns que aparecem, que surgem, e que logo depois são apontados como mistificadores, como charlatães, etc., etc. Por que esses médiuns curam? Por que acontece a cura? Acontece a cura pelo trabalho espiritual, pelo mérito, pela necessidade daqueles que estão doentes, aqueles que estão necessitados. Porque se for por conta do mérito do médium, nenhum cura. Se for por mérito de médium, nenhum médium cura, porque não tem mérito para tanto. Talvez o único que tivesse mérito para tanto foi Chico Xavier. Por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier também era médium de cura. Ele não era só médium psicógrafo. Nós frequentamos o Chico mais de 25 anos. E nós tínhamos ali notícias sempre de pessoas que haviam sido curadas, foram curadas no trabalho. Durante o trabalho de psicografia, os espíritos estavam ali no recinto, valendo-se do ectoplasma, não apenas dele, mas do ectoplasma de pessoas que às vezes doavam até sem saber que estavam doando ectoplasma das forças da natureza, dos elementos da natureza, dos fluidos vitais das árvores, das plantas. Dr. Inácio, em um dos livros dele, conta um caso em que ele esteve em um determinado país, eu não sei se no Iraque, em que os espíritos interviram se valendo de fluido vital de um camelo que estava ferido para socorrer uma criança. Eu creio que é no livro Escada de Jacó, ou não sei se no Limiar do Abismo, ou no livro Escada de Jacó. Então vejamos o seguinte, toda faculdade mediúnica, quando ela é exercida com disciplina, com amor e com responsabilidade, é importante. A psicofonia, a incorporação, o médium que recebe instruções através da palavra verbalizada. Dona Maria Modesto Cravo, uma grande medianeira, ela era médium de psicografia, mas também de psicofonia. Ela recebia mensagens através da psicofonia ou da chamada incorporação.
E durante as reuniões, alguns companheiros, à época não havia gravador, era muito difícil o gravador, alguns companheiros iam anotando rapidamente, como nós fizemos com o livro, né? Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, e fomos anotando rapidamente as preleções que Emmanuel fazia, através de Chico Xavier. Mas, hoje, muitos querem, já a época de Allan Kardec, é também aquele que todo mundo ambiciona, né? É a condição de médium escrevente. Isso não deixa de trazer um certo prejuízo, porque, de repente, todos estão no campo da psicografia e poucos são aqueles que querem trabalhar dando passividade aos espíritos sofredores. Tem-se a impressão até que seja uma mediunidade menor, quando não é. Poucos querem trabalhar no campo da intuição, no campo da inspiração, no campo da transmissão do passe. Vejamos, a nossa irmã Antusa era médium pacífico, médium vidente, embora surda, era médium clara e audiente, mas ela elevou a mediunidade do passe a níveis maravilhosos. Nós presenciamos lá na Antusa, onde nós também trabalhamos. Nós tivemos oportunidade de trabalhar lá semanalmente durante 2 anos e meio. Paramos quando formamos, né? Terminamos o curso de odontologia, aí tivemos que trabalhar e não tínhamos mais aquele tempo, né? Fomos trabalhar, logo fui trabalhar nos Correios e Telégrafos, tinha horário a cumprir, tinha que bater ponto ou assinar ponto. Então, já não dava mais para frequentar com aquela assiduidade. Mas nós vimos curas maravilhosas. Lá na casinha de tábua da Antusa, e quantas vezes lá na rua Monte Alverne, no bairro Estados Unidos, quantas e quantas vezes os repórteres chegavam lá. Jornalistas queriam fazer reportagem, às vezes programas radiofônicos, ela não aceitava. Ela nunca permitiu nenhuma reportagem. Ela trabalhava lá no mais completo anonimato, como o Chico também. O Chico também não estimava essa divulgação através da imprensa profana, através da imprensa leiga. Mas o Chico era um homem público, exercia a mediunidade de maneira pública, às vezes ele não tinha como se esquivar. Tanto é assim que ele compareceu aos programas Pinga Fogo pela TV Tupi em São Paulo, e a presença dele foi muito profícua para a doutrina espírita. E nós lamentamos muito que na atualidade nós não tenhamos alguém como Chico Xavier, porque nós temos visto muitos médiuns caricatos, nós temos visto muitos que se rotulam espíritas falando tanta bobagem, tanta abobrinha em nome de Chico Xavier, em nome do Espiritismo, em nome dos Espíritos. É tudo mentira. É tudo mentira. Quase que 80% do que está circulando na internet, desses que falam em nome de Chico Xavier, é mentira. Nós já tivemos oportunidade de ouvir vários médiuns dizendo que desenvolveram mediunidade com Chico Xavier.
não é verdade, é mentira. Porque são médiuns da nossa idade ou mais jovens. Nós estávamos lá e eles não estavam. Nós testemunhamos tudo, mas eles falam: ah, eu desenvolvi a minha mediunidade. Inclusive, certa vez, o Chico recebeu a visita de uma médium na casa dele. Não vou dizer o nome dela aqui, mas ela se auto-intitulava sucessora de Chico Xavier. E dentro da casa do Chico, atrevidamente, ela quis psicografar para que os repórteres filmassem. E o Chico levantou a voz e a impediu. Aqui não, minha filha. Aqui não, minha filha. E por ironia do destino, ela que queria muita projeção está completamente desaparecida. Desapareceu completamente da imprensa. Ela tinha um sobrenome quase igual ao nosso italiano, creio. Mas não precisamos dizer o nome. Mas ela quis forçar uma psicografia. Ela se auto-intitulava sucessora de Chico Xavier. E essas revistas sensacionalistas, todos os dias aparecem aí. Médiuns falando isto, falando aquilo. Todos os dias me mandam pelo WhatsApp, perguntando: é verdade, Bacelli? Isto é verdade? É o Chico mesmo? Eu respondo: é mentira. Eles mandam. É claro, eu não vou ficar em cima do muro. É mentira, eu não sei, eu nunca vi. Não sei, nunca vi. Se eu nunca vi, eu falo: não, nunca vi, não é verdade, não sei. Não posso dizer, não posso falar. Mas tem muita coisa que é mentira. Estão veiculando. Esses dias mesmo, o doutor Edson me mandou uma gravação de alguém e que Chico Xavier, nos últimos dias de sua vida, fez algumas revelações. Não fez revelação nenhuma para ninguém. Está circulando aí. Nos últimos dias de sua vida na Terra, Chico Xavier, que guardava segredos, revelou a alguns amigos tais segredos. Nunca. Os segredos que Chico tinha não podiam ser revelados, ele levou com ele para o mundo espiritual, porque pérolas não podem ser atiradas aos porcos. Não podem ser dadas aos porcos. O doutor Edson escreveu: Marcelo, isso é verdade? Eu falei: é mentira, doutor Edson. Ele falou assim: eu estava achando demais mesmo. Eu estava achando demais mesmo. Então, o campo da mediunidade é o campo que os espíritos adoram para a obsessão. É o campo mais propício para a obsessão, é a mediunidade. Se os médiuns não estudarem, não tiverem disciplina, não tiverem vigilância, não fugirem do palco, eles acabam se comprometendo. No tempo, eles acabam. Ora, quantos nós já vimos médiuns que diziam receber Dr. Fritz, que operavam em nome do Dr. Fritz? Não é que o Dr. Fritz não pudesse estar por aí com outros médiuns, não é isto. O Dr. Fritz, nós acreditamos, ele possui uma falange vastíssima de espíritos, talvez, sob a sua coordenação. Talvez ele mesmo até já tenha reencarnado. O próprio Dr. Fritz, Adolf Fritz, né? Nós gostaríamos de recomendar a todos aqui, pedimos permissão para lerem o livro Fundação Emanuel. Porque no livro Fundação Emanuel,
o doutor Inácio explica muito detalhadamente essas questões. E os médiuns quase todos são perturbados. Nós, os médiuns, não aqueles que trabalham em silêncio, no anonimato, mas só querem receber espírito, ou doutor Bezerra, ou Eurípides Barçanufo, ou Emanuel, ou André Luiz. Ninguém quer receber o Antônio, a Catarina, a não sei quem. Ninguém quer receber um espírito que não tenha conhecimento aqui na Terra. É o que nós costumamos dizer em nossas palestras. Não foi o Chico que apresentou os espíritos à comunidade espírita. Foram os espíritos que apresentaram o Chico. Porque quando Emmanuel começou a escrever pelo Chico, ninguém sabia quem era Emmanuel, ninguém sabia quem era André Luiz, ninguém sabia. Não é? Só no tempo do Parnaso de Além-Túmulo, os poetas eram conhecidos. Não é? Mas quando, por exemplo, ele recebeu um livro da mãe dele, Maria João de Deus, um livro que tem um conteúdo belíssimo. Não é? Agora, às vezes, o médium não quer receber uma mensagem de seu pai, de seu avô, de sua mãe, ou de um irmão. De um irmão. O livro o Evangelho segundo o Espiritismo está repleto de mensagens. Um anjo guardião do médium, espírito protetor do médium. Não dá o nome do médium. Às vezes o espírito também não se identifica. Às vezes o espírito não se identifica. O médium não se identifica também. É uma coisa complicada. A mediunidade precisa ser estudada. E nós aqui gostaríamos de indicar a todos o estudo da obra completa do Dr. Odilon Fernandes. Embora tenha vindo por nosso intermédio, Dr. Odilon Fernandes tem mais de 30 livros sobre mediunidade. Eu me lembro quando o Dr. Odilon Fernandes escreveu o primeiro livro por nosso intermédio, Mediunidade e Doutrina. Foi publicado pelo Instituto de Difusão Espírita, aqui de Araras. Um livro pequeno, simples. Recebemos o livro, ficamos assim com muito cuidado com o livro. Mas um dia, indo à casa do Chico, tendo a oportunidade, criamos coragem. Disse, Chico, quando você tiver tempo, porque o Chico não tinha tempo, ele não tinha tempo. Chico, quando você tiver tempo, dá uma olhada por alto. O que você acha destas páginas do Dr. Odilon Fernandes, né? Deixamos lá em cima da mesa a pasta. Na outra semana, nós fomos. Aí o Chico veio ao nosso encontro, lá para a salinha onde nós nos reuníamos. Eu, a Márcia e ele. O Chico veio com um papel desse sulfite, chamex, né? Ele saiu de lá com um papel na mão. Um papel na mão. Ele saiu e me entregou. Era o prefácio do Emmanuel para o livro. Falei assim, gente, que isso? Pedi só para ele dar uma olhada. Era o prefácio do Emmanuel, está na letra do Emmanuel. Colocamos na letra do Emmanuel, no livro, porque muita gente ia duvidar. Está na letra do Chico. Aí eu falei, Chico, mas é um livro simples, muito simples, Chico. É um livro para iniciantes. Ele falou, não é só um livro para iniciantes. É um livro para quem está começando e para quem também já caminhou. É um livro também para quem já caminhou um tanto no terreno da mediunidade. Aí ele falou para mim assim, sabe, Marcelo, há muitos anos atrás, eu recebi a visita de um dirigente da Federação Espírita Brasileira e ele perguntou para mim se Emmanuel não poderia escrever
para as pessoas um livro como este. Perguntou para mim se Emmanuel não poderia escrever um livro acessível sobre mediunidade, mas numa linguagem acessível às pessoas. Eu ouvi aqui, eu falei, pois é, Chico, agora nós precisamos, então, eu vou ver se encontro uma editora para este livro. Ele falou, olha, vamos encaminhar o livro para Arara. Ele mesmo encaminhou o livro, conversou com o pessoal de Arara. Na época, era o Salvador Gentili, que era o dirigente. Conheci muito o Salvador Gentili. Esse povo todo de Araras, conheci muito, o Dr. Hércio Arantes. Tive muito conhecimento com o Dr. Hércio, com o Salvador Gentili. Eram os que vinham com mais frequência a Uberaba. E logo, o pessoal de Araras, menos de 2 meses, porque eles tinham oficina gráfica, em menos de 2 meses o livro estava pronto. Eles começaram a distribuir o livro. Eu recebo um telefone do Salvador Gentili. Marcele, eu estou te ligando porque a primeira edição de 10.000 exemplares esgotou-se em 2 meses. A primeira edição de 10.000 exemplares esgotou-se em 2 meses. Isso é coisa que a gente não fala. Estou falando hoje porque nós estamos aqui no assunto da mediunidade, né? Mas tem muita coisa que a gente vai levar com a gente para o outro lado. Não vai levar para o túmulo, mas vai levar com a gente para o outro lado. Que não interessa as pessoas saberem ou deixarem de saber, não é? Mas é interessante. Agora, Kardec diz aqui, não há, infelizmente, até o presente, nenhum diagnóstico que possa indicar, mesmo aproximadamente, que se possui essa faculdade. Ai, meu braço, tem nada a ver. Ah, minha mão arrepia. Ah, tem nada a ver. Ah, eu sinto uns repuxões. Ah, não tem nada a ver. O Chico não sentia arrepio, não sentia repuxão, não sentia nada, tremer, não sentia dormência, nada. No começo até, ele fala que sentia, que alguma coisa ajudava ele a movimentar o braço. Ele fala lá no prefácio, nas palavras minhas, lá do livro Parnaso de Além Túmulo, existe lá um escrito do Chico intitulado Palavras Minhas. Ali ele fala que ele sentia alguma coisa. Mas na maioria das vezes, quando o Chico começava a psicografar, a gente não via nada. Agora tem médico, quando vai psicografar o braço, parece um João Bobo. Pula para cá, pula para lá, anuncia, né? Pega lápis, joga no chão, e pega a caneta, taca no chão, rasga a página. Não há necessidade disso. Porque a mediunidade, principalmente, é pensamento a pensamento. Qualquer faculdade é pensamento a pensamento. A exceção, faculdade de efeitos físicos, você está liberando ectoplasma, não é? E às vezes o ectoplasma também não precisa ser visível. Às vezes ele se torna visível, o ectoplasma, através de alguns médiums, aquelas substâncias branquiçadas, não é, leitosa, plástica, né, que o médium libera pelos orifícios superiores, né, pela boca, pelo nariz, alguns até pelos ouvidos, não é? Alguns pelo tórax. Também pode se liberar o ectoplasma pelo tórax. Dizem que na época do nazismo, Hitler era muito místico. Era muito místico. Aquela generalada ao redor dele
aquele povo tinha um certo misticismo, mas eles eram comandados pelos espíritos da sombra. Dizem que alguns deles participavam de reuniões de efeitos físicos. Dizem, existem alguns livros estudando o assunto, em que às vezes determinadas sensitivas, perturbadas quanto ele, liberavam ectoplasma até mesmo através do órgão sexual, para as materializações de ordem inferior, de muita ordem inferior. Não tem muita coisa que a gente lê, estuda, observa. Impossível? Não. Porque se libera pela boca. Impossível? Não. Pode. Aconteceu, dizem os que estudam, aqueles autores mais antigos, né? Alguns até que escreveram clássicos na doutrina espírita, não é? Aksakov, por exemplo, que era um russo, Alexander Aksakov, não é? Escreveu também sobre este assunto, sobre alguns assuntos semelhantes assim. E outros autores. Então não existe diagnóstico. Agora, os dirigentes espíritas que não estudam também, chega uma pessoa que está com um problema no braço, às vezes é um problema neurológico. Tem que ir no médico. Às vezes é uma epilepsia, um problema neurológico, um tumor no cérebro, às vezes. Não, você é médico, tem que desenvolver mediunidade. Aí pronto. A pessoa coloca na cabeça que tem que desenvolver mediunidade. Psicografia, aquela coisa toda, né? E eu me lembro, isso é um assunto muito complexo e muito chato de um médium estar tratando deste assunto. Isso deveria ser tratado por um estudioso da doutrina, e não por um médium falando disto, né? Mas eu fazia palestras no Centro Espírita, em Uberaba, fiz palestra durante 10 anos, toda segunda-feira. Eu fazia palestra num determinado Centro Espírita aqui em Uberaba. Certa vez chegou lá uma garota com os cadernos, todos escritos, uma garota, e ela não deveria ter mais de 17, 18 anos, 16 anos, por aí. E ela vinha acompanhada por uma turma que acompanhava ela, umas 6, 7 pessoas acompanhando ela. Olha, essa menina está começando a receber essas mensagens. É o novo Chico Xavier. É o novo Chico Xavier. Nós viemos aqui conversar com você. Naquela época eu não era senhor. Naquela época eu era você. Viemos aqui conversar com você para você para você dar uma opinião. Olhei aquilo tudo, vi aquilo tudo. É uma obsessão grupal. É uma obsessão envolvendo o grupo. Olhei, eram uns garranchos, eram as coisas desconexas. Alguma coisa a gente nem conseguia ler, nem nada. Como teve um caso aqui em Uberaba também, do qual eu participei, a família dizia que o filho estava desenvolvendo psicografia, que era uma maravilha. E era o Dr. Fritz que estava desenvolvendo a psicografia dele. E o Dr. Fritz estava escrevendo assim, bobo, 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 bobo. Só escrever essa palavra. Não, o Dr. Fritz falou que é para movimentar os músculos, movimentar o músculo do braço. Resultado. A mãe foi parar no sanatório, o pai ficou durante muito tempo perturbado. Eu conheci a família toda.
A família todinha. Eles pediram socorro. Nós fomos lá à época com outros companheiros espíritas, vimos a situação. Nós chegamos lá, o pai estava deitado numa cama na sala, imóvel, hipnotizado, branco feito uma cera. E a mulher incorporada em volta, dizendo que estava fazendo uma cirurgia no perispírito. Fazendo uma cirurgia no perispírito dele. E ali, naquela agitação, e os dois filhos, era um casal de filhos, completamente desconectados. Né? Eu falei, gente, mas que coisa, como é que nós vamos fazer? Aí chegamos com, isso aqui é casa de médico. Aí eu me lembro que eu saí correndo assim, ele era nosso amigo, saí correndo, fui até a Praça Rui Barbosa, era uma quadra só, tá, Rui Barbosa, e por sorte encontrei o Chico. Tinha ido tomar café no 1001. Aí eu falei com o Chico, sim. Meu filho chama o doutor Inácio. Eu fui pro sanatório. Aí o Inácio estava encarnada à época, né? Ela foi pro sanatório, ficou lá internada, depois saiu com ódio de todos nós. Quer dizer, tinha coisa do espírito, mas tinha coisa dela também. Né? Ela ficou com ódio mortal de todos nós. Então nós já vivenciamos muita coisa aí no campo da mediunidade, presenciamos muita coisa, já vimos muita coisa. Né? E mediunidade a pessoa tem que ir devagar, não tem que ter pressa. Vai devagar, estudando, com responsabilidade, não deixe o trabalho assistencial. O trabalho assistencial é socorro, principalmente para quem faz assistência. A caridade é importante, principalmente para quem pratica a caridade. Caridade é um grande hospital. É um grande hospital. Os internados somos nós que temos oportunidade de trabalhar, fazer janta, fazer almoço, fazer distribuição de Natal, alguma coisa. Aquele momento é o momento mais sublime, porque é o momento do equilíbrio. Eu nunca vi ninguém desequilibrar fazendo a caridade. Mas na mediunidade já vi um punhado. Mas na caridade é equilíbrio. Equilíbrio espiritual. Então diz aqui ainda Kardec, nós não saímos aqui nem do item 200. Os sinais físicos pelos quais algumas pessoas julgaram ver indícios não tem nada de certo. Esta faculdade se encontra nas crianças e nos velhos, nos homens e nas mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Não há senão um meio de verificar-lhe a existência. É experimentar. Experimenta. É como o Chico falou, experimenta. Se vê que tem progresso, continua. Não tem progresso, para. E vai fazer outra coisa. Tem progresso? Continua. Não tem progresso, para. Então, antes de encerrar, já está quase na hora. Não sei. Eu falei para ela, falei para eles, né? A turma, né? Eu falei com eles, olha, vamos esperar, vamos ter calma, vamos dar tempo, porque eu já queria publicar livro. Eles já queriam publicar um livro. Vamos devagar, vamos ter calma. Está começando agora. Desapareceu, nunca mais vi. Nunca mais vi. É como muita gente chega aqui, a gente fala, vem na reunião aqui de estudo, vem na terça-feira, vem tomar passe, vai lá no Pedro e Paulo, vamos ajudar lá na assistência. A pessoa, ó, não quer. Não quer. A pessoa é preguiçosa, acomodada. Resultado, vai sofrer.
e aprender à custa própria. Vai aprender à custa própria. Bom, antes de encerrar aqui, eu quero novamente fazer o mesmo alerta. Estou vendo aí pela internet um punhado de bobagem em nome de Chico Xavier. Não é verdade, isso não existe. 80% vocês podem deletar. Podem deletar. Tem que pesquisar para ver se é verdade. Tem gente contando história de Chico Xavier que eu nunca vi em livro nenhum dele. E eu já li todas as biografias dele. E já escrevemos vários livros sobre ele. Convivemos com ele muito tempo. Tem pessoas que inventam histórias sobre Chico Xavier. E querem aparecer usando o nome de Chico Xavier. Isso é muito grave, porque isso desacredita, leva as pessoas à descrença e não à crença, né? Então, agora, para encerrar, nós vamos pedir o Reni para tocar uma música. Semana que vem a gente continua. Hoje foi só a introdução, né? Só um pouquinho, senhor. Estudo dos filhos. Cunho de revelação, conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia, de um extremo ao outro do planeta, fenômeno à luz do dia, a mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por esse mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contida nos evangelhos que hoje o cristão professa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contida nos evangelhos que hoje o cristão professa. Doutrina de luz. Muito bem. Eu queria também, Luiz, colocar no Facebook